Boa noite a todos. Mais uma oportunidade que se renova para a nossa reflexão acerca do Evangelho de Jesus. E hoje a casa nos pede que a reflexão caia sobre esse tema, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo: honrai vosso pai e vossa mãe. Nós sabemos, desde os tempos de criança, né, quando frequentávamos a igreja católica, né, aprendemos a conhecer os 10 mandamentos. Especificamente esse o quarto mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E esse mandamento provém do Decálogo, é visto como a primeira manifestação de caridade para com o próximo, fundamental para o progresso espiritual e um elo de conexão entre os laços espirituais e materiais de uma família. Honrar é dar respeito, não apenas pelo mérito, mas pela posição. Deus quis mostrar que o amor é preciso, que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, submissão e a concordância, o que resulta na obrigação de fazer. Tudo aquilo que os nossos pais necessitam, sempre com cuidados. Tudo aquilo que a caridade ordena que façamos para o próximo. Este dever, naturalmente, se estende às pessoas que assumem o compromisso de pais e que tão maior mérito terão, quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Nós conhecemos também, desde os primórdios, né, nossa infância, adolescência, a conhecer os valores, os princípios que os nossos pais nos ensinaram, não muito utilizado nos tempos atuais. E não há como a gente não se recordar de algumas faces desses ensinamentos. Palavra dada, o respeito para com os mais velhos, o respeito para com os mestres. Quando alguém esteja conversando, é preciso manter-se equidistante, respeitando as pessoas, cuidando para que aqueles valores sejam preservados. De fato, hoje, a gente observa que esses valores não estão muito sendo aplicados, mas cabe ainda aos pais, aos nossos pais, e não importa a idade, o respeito há que ser preservado sempre. De todas as formas de encontro dos seres humanos na experiência terrestre, nenhuma é mais significativa e eficaz do que o grupo familiar. Realmente. Família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam. É a escola de aprendizagem e redenção futura. Se analisarmos o comportamento da sociedade atual, nós vamos verificar filhos ironizando os pais, desrespeitando seus conselhos, duvidando de suas falas, com vergonha de suas origens, duvidando de suas falas, esquecidos do mandamento de Deus que nos exorta a honrar os nossos pais.
Jesus, o maior ser que esteve entre nós, honrou os seus pais e nem por isso deixou de cumprir sua missão, que era revolucionária e que iniciaria uma nova era para a humanidade. Então focamos na família esses valores, os valores cristãos que Jesus nos deixou, de maneira muito clara. Nós sabemos quais são. E não raro nós observamos pelos meios de comunicação que esses valores estão sendo, de alguma forma, aviltados ou colocados no segundo plano em função de necessidades de filhos menos felizes ou de educadores que muitas vezes não conseguem, por mais que se esforcem, não conseguem mudar a característica da criança. Há uma certa dificuldade, mas nós sabemos que devemos continuar essa trajetória para que eles possam se formar cidadãos de bem, atenciosos, prudentes, educados, da forma como os pais gostam que eles sejam. Desde os tempos mais remotos, inscreve-se entre os códigos de ética dos povos e os princípios básicos da religião o mandamento expresso no Decálogo de Moisés: honrar pai e mãe. Honrar significa respeito, a consideração, a submissão, a condescendência, a caridade em relação ao pai, a caridade em relação à mãe e, por extensão, ao próximo. Honrar pai e mãe vai além do respeito e das atenções. Implica também assisti-los nas suas necessidades e proporcionar-lhe os repousos, o repouso na velhice, ainda mais quando faltam aos pais os recursos próprios de sobrevivência. Não basta que os filhos deem a eles apenas o necessário para que não morram de fome, enquanto não se privam de nada. Ou que os recolham a um quartinho modesto no fundo da casa, enquanto se reservam ao que há de melhor e mais confortável para si. E o que dizer daqueles que mesmo a assistência mínima dão, mas dão de má vontade, como se os pais fossem um fardo intolerável, esquecidos da solicitude que receberam desses mesmos pais na infância e na adolescência. Ou que sobrecarregam seus velhos com os trabalhos da casa, ou cuidados com os netos. É preciso que, tanto quanto possível, que os filhos acumulem com as doçuras do supérfluo as amabilidades, os cuidados delicados, em retribuição ao que receberam desses mesmos pais durante a sua infância. Trata-se, sem dúvida alguma, do pagamento de uma dívida sagrada, a verdadeira piedade filial aceita por Deus. Não é demais repetir que honrar significa o respeito, a consideração, caridade em relação ao pai e à mãe, por extensão ao próximo. E a doutrina espírita vem nos falar dessa piedade filial, que nós muitas vezes transigimos em razão de desejos pessoais, ou por incúria mesmo de nossa parte, nos esquecendo dos valores que eles nos ensinaram na nossa infância, os cuidados que a mãe teve ao pé da cama, ali, nos momentos de dificuldade, de lutas, nas suas doenças.
Não há como não recordar desses valores para fazer essa exortação a todas as criaturas. Que apesar de tudo, retomemos esses valores, que busquemos resgatar esses valores que hoje estão um pouquinho esquecidos, para que possamos restabelecer o equilíbrio das nossas relações com os nossos pais e atender o preceito cristão de que é preciso honrar pai e mãe. A doutrina espírita também vem nos falar da piedade filial, que congrega todo o dever dos filhos em relação aos pais e se expressa pelo amor, pelo respeito, amparo, obediência e tolerância para com eles, tenham eles cumprido ou não os seus deveres como pais. Alguns pais, é verdade, descuidam-se, né, dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas cabe a Deus puni-los, não aos filhos. Não cabe aos filhos censurá-los, porque talvez eles mesmos merecessem que assim fosse. Se a lei da caridade estabelece pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, esquecer e perdoar as faltas, até mesmo amar os nossos inimigos, quando maior é esta obrigação em relação aos pais. Honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionar-lhe o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na nossa infância. Não é preciso honrar os pais? Honra gera honra. Deus não vai honrar aqueles que não obedecem ao seu comando em relação aos seus pais. Se desejamos agradar a Deus e ser abençoados, devemos honrar nossos pais. Honrar não é fácil, não é sempre divertido e com certeza não é possível apenas com nossas próprias forças. Quando precisarmos, nós temos sempre a presença do nosso anjo guardião, que sempre fica equidistante, pugnando para que nós tenhamos as melhores vibrações, para que tenhamos as boas deliberações acerca dos nossos pais, da família. Os laços de sangue não representam necessariamente os laços entre os espíritos, pois os pais não criam o espírito do filho, mas fornecem o invólucro corpóreo, assumindo a obrigação de ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral. Sabemos disso. E sabemos que essas criaturas chegam para tomar parte ali, no seio da família, sem que nós saibamos, mas temos uma convicção que eles chegam para somar conosco na tarefa de aprimorar conhecimentos, de melhorar as nossas condições individuais, de burilar a pedra bruta que são os nossos corações, para que uma vez lapidada nós possamos ter um melhor comportamento em família, auxiliando sempre uns aos outros e buscando realizar aquela tarefa que nos compete nesse palco maior dos embates da vida, que é o nosso lar. Irmãos que se amam ou se detestam,
pais que se digladiam no ambiente doméstico, genitores que destacam os filhos em detrimento de outros, ou filhos que agridem ou amparam os pais. Todos são espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassaram no passado. A vida é incessante e a família carnal são experiências transitórias em programação que tem por objetivo a família universal. Por isso, abençoa esse modo, com paciência e perdão, o filho ingrato. E aqueles que de alguma forma não se comportam de maneira adequada dentro do seio familiar. Os espíritos que reencarnam numa mesma família, geralmente são espíritos unidos por relacionamento anteriores, o que se traduz pela simpatia e afeição. Por isso precisamos ter essa compreensão. Não podemos exigir da parte de nossos familiares que tenham o comportamento dessa ou daquela maneira. Eles chegam trazendo todas as suas conquistas ou dificuldades exatamente para que dentro desse burilamento junto, nessa simbiose, eles possam realizar a tarefa de se melhorar e permitir que também melhoremos no nosso comportamento, atendendo os preceitos cristãos. Por isso, a doutrina espírita nos diz, compreende com ternura o genitor atormentado, que não te corresponde às aspirações. Desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana perseverando ao seu lado, mesmo quando a pessoa a que te vinculas em afeto queira ir-se embora. Nesse caso, não a retenhas com amarras de ódio ou de ressentimento. Nunca, mas nunca te creias responsável direto por um filho limitado, física ou intelectualmente. Você e eles são espíritos comprometidos perante os códigos divinos, pelo teu pretérito espiritual. O teu corpo lhe ofereceu os elementos com que se apresenta, porém foi ele, o ser espiritual, quem modelou a roupagem na qual comparece para o compromisso libertador. Ante o filhinho deficiente, não te culpes, ama-o mais e mais, e completa-lhe as limitações com os seus recursos, preenchendo os vazios que ele experimenta. Suas carências são abençoados mecanismos de crescimento eterno. Faze por ele, hoje, o que provavelmente tenha descuidado no passado. A vida em família é uma oportunidade sublime que não deve ser descuidada ou malbaratada. Com muita propriedade, assegurou Jesus ao doutor da lei, ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. E a doutrina espírita estabelece com segurança: nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Fora da caridade, não há salvação. E nós sabemos muito bem disso. O tempo passa, nós temos dificuldade de assimilar esse ensino, porque quase nunca temos tempo suficiente, quase nunca temos oportunidade, ou tenho minhas obrigações, e não há tempo. Depois que eu me aposentar, eu vou atender esse preceito. Estamos sempre
adiando, postergando essa necessidade que nós temos. O momento é agora, já. Não há tempo mais para tanta espera. Por outro lado, dentro de uma família, podem existir antigos laços de família que numa dada existência não são os de consanguinidade, mas se expressam pela simpatia e comunhão de interesses e pensamentos. Nós já sentimos isso. Quantas vezes nós observamos que temos uma afinidade muito maior com uma pessoa desconhecida, que chegou há pouco tempo, em pouco tempo ganhou os nossos corações pela sua maneira de conversar, de trocar ideias. Afinizamos com aquela criatura muito mais do que a afinidade que nós temos com os nossos familiares. São espíritos que chegam para acrescentar essa batalha de superação de obstáculos e melhoria íntima rumo, ao nosso crescimento espiritual. A vida em família é a oportunidade sublime que não deve ser descuidada, como disse. Mas muitas vezes nós ficamos presos à questão da família consanguínea, nos esquecendo de que é uma outra família que nós precisamos almejar, alcançar, que é a família espiritual. Há famílias por laços corporais. As famílias por laços corporais, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e frequentemente dissolvem-se moralmente a partir da vida atual. Já uma outra família, com uma outra conotação muito mais forte, são aquelas por laços espirituais. Diferentemente daquelas dos laços corporais consanguíneos, essas famílias de laços espirituais são duráveis, fortalecem pela depuração e perpetuam-se no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. Talvez por isso que nós temos aquela postura do Mestre Jesus, quando estava dentro de uma casa, com uma família, repassando os valores do Espírito, e alguém chegou e disse: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. E foi isso que Jesus desejou afirmar, quando, referindo-se aos seus discípulos, disse, no momento em que soube que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora da casa, onde ele ensinava o Evangelho, ao dizer: quem são meus pais e meus irmãos? Jesus referia-se aos discípulos, explicando que quem faz a vontade de meu Pai é sua verdadeira família, e não apenas os parentes biológicos. Ele estendeu a mão ao discípulo e declarou: vejam estes, apontando aqueles que estavam à sua volta, são minha mãe e meus irmãos. E ao dizer isso, Jesus enfatiza que o laço que une as pessoas a Ele é a obediência à vontade de Deus, formando uma família espiritual. O critério para pertencer a essa família não é o do sangue ou a consanguinidade, mas sim a submissão à vontade do Pai. E nós sabemos disso. Essa declaração é um verdadeiro convite para todos nós. Um convite para todos nós que desejamos pertencer à família de Deus, para que nos tornemos discípulos e possamos viver
segundo a vontade divina. Nós sabemos disso. Ele não queria, com aquela frase, de alguma forma, negar a sua mãe e seus irmãos. Não. Ele queria, atendendo o preceito que ele buscava repassar a todas as criaturas, ele queria que as pessoas soubessem que só atendendo os preceitos, pelos preceitos do amor, e atendendo a necessidade de revigorar, vamos dizer, os nossos valores, que ele disse que, porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Percebam que o critério para pertencer a essa família não é o critério do sangue ou a consanguinidade, como disse, mas sim a submissão à vontade do Pai. Que nós busquemos refletir sobre esses valores para que, buscando atender esses preceitos, nós possamos ser aquelas criaturas que Jesus disse que estaria à direita do Pai, ou que ocuparia uma das casas onde, no plano espiritual, onde existem muitas moradas. Por outro lado, num outro viés desse raciocínio, é sempre bom dizer: os seres humanos não se encontram na face da terra ao sabor do acaso. As sábias leis que regem a vida planetária fazem da existência de cada uma das vidas que se sucedem oportunidades programadas para o aprendizado e evolução das almas que se encarnam. Todos nós temos essa oportunidade. E esta talvez seja a mais importante, porque vivemos num período em que nós tivemos a oportunidade de observar um crescimento do nosso conhecimento. E quanto mais crescemos no conhecimento, maior é a nossa responsabilidade de atender esses preceitos. Que nós sejamos capazes de atender a esses imperativos, entregando aos nossos pais o valor que eles merecem no que tange a respeito, consideração, apreço, carinho, atenção, e emprestando também àqueles que chegam para atender os imperativos da família, são os nossos filhos, a orientação adequada e a educação suficiente para que eles, aplicando na vida prática, possam eles realizar também essa tarefa de dar alegria aos seus pais, mas pautando sempre a sua vida, suas vidas pelo respeito, também pela consideração, pelo carinho, pela educação, tão aviltada nos dias de hoje. Lembrando também que esses filhos que hoje desfilam no palco dos embates da vida, que é o nosso lar, estão nossos filhos. Chegam para ocupar um espaço, vivenciar nessa condição de filhos, mas não são nossos. E aí nos lembramos da frase de Khalil Gibran, quando ele disse: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Estão conosco, mas não nos pertencem. E embora a gente tenha esse desejo de que eles sejam nossos, não. Certo momento eles se despreendem e saem pela vida fora para exercer a sua profissão, exercer o seu trabalho, mas carregando consigo os valores que nós colocamos no seu íntimo, os princípios.
Não esses que muitas vezes colocam no dia a dia e hoje, mas aqueles verdadeiros que os pais ensinaram. Porque um pai e uma mãe não erra quando fala de princípios aos seus filhos. Não. Eles sabem perfeitamente valorizar tudo aquilo que os seus filhos precisam ter para que eles sejam efetivamente felizes. Que um dia, já numa outra etapa da vida, essas pessoas possam se recordar, né? Vinculados pelos laços do amor, nós possamos manter esse contato estreito com aqueles que nós amamos no período dessa vivência no plano material. Esse local de provas e expiações que nós sabemos, onde ainda prevalece o mal sobre o bem, mas que cabe a nós, todos juntos, realizar essa tarefa de mudar esse conceito, de fazer com que, pela nossa postura, o bem prevaleça sobre o mal. Por isso trouxe essa frase. As pessoas acham que a distância faz esquecer, mas se esquecem que a saudade faz lembrar. Por isso, nas nossas lembranças em relação àqueles que partiram antes de nós, nossos pais, nossos filhos, que nós possamos nos lembrar deles numa breve oração, para que eles estejam bem, porque é só alimentando essa corrente que nos une a eles, melhorando as nossas condições do amor, é que nós podemos ter a esperança de um dia figurar com eles na verdadeira família, não a família consanguínea, mas a verdadeira família, a família espiritual, aquela que Jesus nos prometeu. Tenhamos cuidado com as chegadas e partidas. Do ponto de vista espírita, a chegada é o nascimento ou a encarnação, partidas, a morte ou o desencarne, que são fase de uma jornada contínua da alma, considerando que a vida é um constante ir e vir entre os mundos espiritual e material, sem que a vida cesse. Cada vida é uma oportunidade de aprendizado e evolução. E o túmulo, apenas uma passagem, não um fim, mas o início de um novo trabalho e jornada espiritual. É a hora que nós tínhamos para esta noite, sempre na expectativa de que nós possamos fazer uma reflexão em casa sobre os valores da família, que eles se encontram conosco, refletir também sobre aquelas situações específicas dentro desse palco maior dos embates da vida, que é o nosso lar. Aquele familiar que nós julgamos problemático, que não é problemático. Ele chegou trazendo essas dificuldades exatamente para mensurar a nossa capacidade de superar obstáculos e avançar na senda do conhecimento, do relacionamento, e melhorar as nossas condições espirituais. Ele veio nos auxiliar, e é preciso que tenhamos essa compreensão. Que nossos filhos também sejam espelhos de nossa alma, que nós tenhamos, sim, capacidade de realizar essa tarefa, de dar a eles todo o suporte necessário para o encaminhamento de suas vidas. Era essa a nosso breve comentário para esta noite, na esperança de que cada um de nós possa realizar a sua tarefa, que é individual, e que todos nós, em conjunto, sejamos nas mãos de Deus instrumentos de amor e de paz.
Que assim seja.